Vocês acham que o compensado é apenas um monte de serragem prensada? Um material barato, usado para tapar buracos em construções? É hora de repensar. E se eu dissesse que essa placa de madeira é, na verdade, um símbolo de alta engenharia? Um material projetado que começa sua jornada como uma fita de madeira quase transparente, com apenas 1 milímetro de espessura. Uma fita contínua, desenrolada de uma tora maciça, que gira a centenas de rotações por minuto contra uma lâmina afiada. Isso não é simplesmente madeira. É a engenharia transformando a natureza em algo mais forte. Mas como os engenheiros conseguem, literalmente, desenrolar uma árvore inteira? Como eles pegam essa fita frágil e a transformam em um painel estrutural tão forte e estável que se tornou a base da arquitetura moderna e do design de interiores? Esta é a incrível jornada da madeira, de uma floresta gerenciada até se tornar uma maravilha da engenharia. A jornada para criar uma única placa de compensado não começa em uma floresta antiga, derrubada ao acaso. Ela começa em um ambiente totalmente projetado e controlado. A fonte da matéria-prima são plantações industriais gigantescas. Pense nelas não como florestas, mas como máquinas verdes de alta eficiência. Vastas plantações de árvores como acácia, eucalipto ou pinheiro, plantadas em fileiras perfeitas. Diferente de uma floresta natural, que pode levar um século para se regenerar, essas árvores são cultivadas para crescer rápido. Elas atingem o tamanho ideal para o corte em um ciclo incrivelmente curto, de apenas 7 a 20 anos. Cada hectare, cada metro quadrado é otimizado. Em 1 hectare, podem crescer de 2.000 a 3.000 árvores, todas plantadas com um espaçamento calculado para que recebam a quantidade exata de luz solar e nutrientes, sem desperdício. Hoje, essas fazendas de árvores cobrem mais de 290 milhões de hectares ao redor do mundo. É uma área gigantesca que fornece mais da metade de toda a madeira usada para compensados no planeta. Este modelo de plantação industrial tem uma missão crítica. Ele permite que a indústria produza em massa, sem precisar destruir as florestas nativas, que são vitais para o nosso ecossistema. Quando chega a hora da colheita, não há espaço para improviso. É um balé mecanizado. Máquinas pesadas, chamadas harvesters, avançam em formação. Elas agarram a árvore, a cortam na base, removem todos os galhos e a cortam em toras padronizadas em questão de segundos. E aqui, a eficiência é total. Os troncos retos e perfeitos são separados e seguem para a fábrica. Mas e os topos das árvores? Assim que as toras chegam ao pátio da fábrica, elas entram no que parece ser uma gigantesca área de espera. Mas é uma espera de alto risco. Se as toras recém-chegadas da floresta forem deixadas ao sol e ao ar livre, elas secarão de forma desigual. A parte de fora secará mais rápido que o núcleo úmido. Essa tensão interna faz a madeira rachar, e uma tora rachada é inútil para o processo. Por isso, o pátio inteiro é equipado com sistemas de nebulização. Jatos de água finos borrifam as pilhas de toras constantemente, mantendo a umidade estável e protegendo a matéria-prima. Mas para que a madeira possa ser desenrolada, ela precisa estar macia. E para isso, ela precisa ser cozida. As toras são pegas por guindastes e mergulhadas em enormes piscinas de concreto ou seladas dentro de câmaras de vapor. A água nessas piscinas não está morna. Ela é mantida a uma temperatura escaldante, entre 80 e 100 graus Celsius. Praticamente água fervente. As toras ficam nesse banho de vapor por horas, às vezes até um dia inteiro. O calor intenso e a umidade penetram profundamente na madeira, até o seu coração. Esse processo relaxa as fibras de celulose e, o mais importante, amolece a lignina, a cola natural que mantém as fibras unidas. A tora, antes dura e rígida, torna-se flexível e maleável, pronta para a etapa mais impressionante de todas. Depois de cozidas, as toras estão prontas. Elas são movidas para o coração pulsante da fábrica. Primeiro, um sistema a laser escaneia a tora para alinhá-la perfeitamente. Então, ela é fixada em um torno industrial gigante, uma máquina chamada descascador ou laminador. A tora começa a girar, devagar no início e depois cada vez mais rápido, atingindo centenas de rotações por minuto. É um borrão de movimento. Então, uma lâmina de aço maciça, com mais de 3 metros de comprimento e afiada como uma navalha cirúrgica, avança.
Ela é pressionada firmemente contra a tora em alta velocidade. O que acontece a seguir é quase mágico. A máquina não corta lascas. Ela descasca a tora, como se estivesse apontando um lápis gigante. O resultado é uma fita contínua de madeira, uma única folha chamada lâmina ou folheado, que se desenrola da tora em um fluxo hipnótico e ininterrupto. A espessura dessa fita é o fator mais crítico de todo o processo. Ela tem apenas 1 a 3 milímetros de espessura. A precisão aqui é absoluta. Se a lâmina variar apenas 0,1 milímetros, mais fino que uma folha de papel, a folha inteira pode ser considerada inútil, pois comprometerá a força da placa final. Para garantir essa precisão, sensores a laser medem a espessura da fita milhares de vezes por segundo, enviando dados para um computador que ajusta a lâmina em tempo real. Em menos de 1 minuto, o que era uma tora sólida e pesada desaparece, deixando para trás apenas um pequeno núcleo cilíndrico e centenas de metros de fita de madeira perfeita. Esta longa fita de madeira agora é cortada por lâminas automáticas em painéis de tamanho padrão, mas eles estão completamente encharcados, contendo mais de 30% de água do processo de cozimento. Se fossem prensados assim, a água se transformaria em vapor e explodiria a placa. Eles precisam ser secos, e secos rapidamente. Os painéis molhados são alimentados em sistemas de secagem especializados. São túneis de fogo gigantescos, que se estendem por dezenas de metros de comprimento. As folhas são colocadas em correias transportadoras de metal e viajam por uma série de zonas de aquecimento. Dentro desses túneis, ventiladores potentes sopram ar superaquecido, com temperaturas que variam de 150 a 180 graus Celsius, por cima e por baixo de cada folha. O processo é rápido e violento. Em apenas 5 a 7 minutos, a umidade dentro da madeira evapora completamente. O nível de umidade despenca de 30% para um número exato, geralmente entre 6 e 8%. Esse número é o ponto de equilíbrio perfeito. Se a madeira for seca demais, ela se torna quebradiça e racha. Se não for seca o suficiente, a cola não vai aderir e a placa inteira irá falhar. Sensores de umidade monitoram cada folha que sai, garantindo que apenas os painéis perfeitamente secos sigam para a próxima etapa. Agora temos folhas de madeira secas, estáveis, mas ainda frágeis. É aqui que a verdadeira engenharia começa. As folhas passam por uma máquina chamada encoladeira, que usa rolos para aplicar uma camada perfeitamente uniforme de adesivo. Para móveis internos, usa-se resina de ureia formaldeído, mas para compensados que precisam resistir à água e ao tempo, usa-se a resina fenolformaldeído, uma cola industrial incrivelmente forte e à prova d'água. A espessura da cola é controlada em microns. Então vem o segredo da força lendária do compensado. As folhas são empilhadas, mas não de qualquer maneira. O segredo está na direção das fibras. A madeira natural é muito forte em uma direção ao longo das fibras, mas muito fraca na outra, contra as fibras. Para resolver isso, os engenheiros empilham as folhas em um padrão cruzado. Uma camada tem as fibras na vertical, a próxima na horizontal, a seguinte na vertical e assim por diante. Essa estrutura cruzada distribui a força igualmente em todas as direções, criando um painel que é dramaticamente mais forte e mais estável do que uma placa de madeira maciça da mesma espessura. Este sanduíche de madeira e resina, que pode ter de 3 a 13 camadas, vai então para a prensa. O processo tem 2 etapas. Primeiro, a prensa fria, uma pressão hidráulica uniforme de 0,8 a 1,2 megapascals. É aplicada por cerca de 15 a 30 minutos. O objetivo aqui não é curar a cola, mas sim espremer todo o ar de dentro do sanduíche e garantir que a cola se espalhe perfeitamente, criando um contato total entre as camadas. É a preparação. Depois, o painel vai para o evento principal, a prensa quente. Esta é uma máquina de múltiplos andares, com placas de aço grossas que são aquecidas. A temperatura sobe para 120 a 150 graus Celsius, enquanto a pressão hidráulica aumenta massivamente, de 1 a 1,5 megapascals. Isso é uma força esmagadora, como colocar toneladas de peso em cada metro quadrado. Sob esse ataque combinado de calor extremo e pressão intensa, a resina fenólica passa por uma transformação química. Ela se polimeriza.
Ela derrete, penetra profundamente nas fibras da madeira e depois endurece, soldando as camadas em um bloco único e indivisível. Em cerca de 4 a 7 minutos, o que era uma pilha de folhas soltas torna-se um único painel de engenharia, perfeitamente plano e incrivelmente forte. O painel de compensado emerge da prensa quente, um produto finalizado. Ele é então movido para a área de acabamento. Serras de alta velocidade com pontas de diamante cortam as bordas, aparando qualquer excesso e deixando o painel com dimensões milimetricamente precisas. Em seguida, lixadeiras industriais, com múltiplos rolos, tratam a superfície, deixando-a lisa e pronta para uso. Mas e todo o lixo gerado até aqui? E os núcleos cilíndricos que sobraram dos tornos? E todas as aparas das bordas e as folhas que foram rejeitadas pelo controle de qualidade? Em uma fábrica moderna, absolutamente nada é desperdiçado. A fábrica opera em um sistema de ciclo fechado. Todos esses resíduos de madeira iniciam imediatamente uma segunda jornada industrial. Eles são transportados para trituradores potentes que os transformam em partículas de madeira, ou cavacos. Esses cavacos passam por telas vibratórias para separar impurezas e são secos em ar quente, reduzindo sua umidade a quase zero, apenas 2 a 3%. As partículas secas são então misturadas com resina em um tambor gigante. E aqui vemos outra camada de engenharia. O material é formado em um tapete de 3 camadas, como um sanduíche. Partículas finas nas superfícies para um acabamento liso e partículas mais grossas no meio para dar estrutura e força. Este tapete de partículas e resina é carregado em outra prensa quente, esta operando a temperaturas ainda mais altas, de 180 a 200 graus Celsius. A resina derrete e une as partículas, e o que era lixo renasce como uma placa de aglomerado, MDP, um material estável e econômico, pronto para ser usado em milhões de móveis. E vocês sabiam de algumas coisas? É essa estrutura de fibras cruzadas que torna o compensado tão estável. Ele resiste a empenar, encolher ou rachar em todas as direções, algo que a madeira maciça não consegue fazer. A cola fenólica usada no compensado naval é tão poderosa que você pode ferver a placa em água por horas e as camadas simplesmente não irão se separar. E aqueles núcleos cilíndricos que sobram do torno, eles não são um problema. Eles são a principal fonte de matéria-prima para a linha de produção de aglomerado. Desde a pequena semente em um viveiro, passando pelos banhos de 100 graus para amolecer, enfrentando a lâmina de 3 metros que desenrola uma fita de 1 milímetro, até ser fundida sob toneladas de pressão a 150 graus. O compensado não é apenas madeira laminada, é um testemunho da engenhosidade humana, é um símbolo de como a engenharia pegou um recurso natural, analisou suas fraquezas e o redesenhou para ser melhor, mais forte, mais estável e mais eficiente. E tudo isso dentro de um modelo de produção sustentável. Um ciclo fechado, onde cada fibra, cada galho e cada pedaço de resíduo é transformado, garantindo que absolutamente nada seja desperdiçado. Um único diamante pode valer mais de 71 milhões de dólares. Com esse dinheiro daria para comprar uma frota de carros de luxo. Mas qual é a verdadeira história por trás de uma pedra tão cara? A resposta não está apenas no seu brilho, mas numa jornada incrível que começa a quilômetros de profundidade sob os nossos pés. Para obter um pequeno diamante, é preciso explodir e processar 250 toneladas de rocha, o peso de mais de 100 carros. Esta é a história completa de como um simples pedaço de carbono, nascido no calor extremo do nosso planeta há bilhões de anos, passa por máquinas gigantes e mãos de mestres habilidosos para se tornar a gema mais famosa do mundo. É um caminho cheio de força, precisão e segredos que nem todos conhecem. A jornada do diamante começa num lugar que mal podemos imaginar, bem no fundo do nosso planeta. Estamos a falar de profundezas incríveis, a centenas de quilômetros abaixo da superfície, numa camada da Terra chamada manto. Ali, as condições são extremas. A temperatura pode chegar a mais de 1010 graus Celsius, o que é mais quente que a lava de um vulcão. A pressão é simplesmente esmagadora, podendo exceder 50 mil atmosferas. Para ter uma ideia, é como se o peso de um arranha-céu inteiro estivesse a pressionar algo do tamanho de uma moeda, mas multiplicado milhares de vezes.
É neste ambiente de calor e pressão inacreditáveis que algo mágico acontece. Os átomos de carbono, um dos elementos mais comuns que existem, são forçados a juntar-se de uma forma muito especial. A força é tanta que eles se organizam numa estrutura perfeitamente alinhada e super resistente, formando um cristal. Esse cristal é o diamante, mas este processo é extremamente raro e delicado. Se a temperatura ou a pressão não forem exatamente as corretas, mesmo que por pouco, o resultado é completamente diferente. Em vez de um diamante duro e brilhante, forma-se grafite, aquele material cinzento e macio que usamos para fazer as pontas dos lápis. Por isso, os diamantes só se formam em partes muito antigas e estáveis do manto da Terra, onde ficaram guardados durante um tempo que pode ir de 1 a 3 bilhões de anos. Depois de todo esse tempo, alguns destes diamantes são trazidos para mais perto da superfície por erupções vulcânicas muito antigas e poderosas. Eles sobem através de canais de magma e ficam presos dentro de um tipo de rocha especial chamada kimberlito. É nesta rocha que eles ficam escondidos, à espera que alguém os encontre. Encontrar esses diamantes escondidos é uma tarefa gigantesca. A caça começa muito antes de se cavar um único buraco. Os geólogos, que são os especialistas em rochas e na terra, usam tecnologia de ponta para encontrar pistas. Eles usam imagens de satélite para procurar padrões estranhos na superfície que possam indicar a presença de kimberlito. Usam também sensores de gravidade para medir pequenas diferenças na densidade do solo, porque a rocha com diamantes é diferente das outras. Outra ferramenta são os magnetômetros, que detetam anomalias no campo magnético da Terra, outra pista de que algo interessante pode estar lá embaixo. Às vezes, a maior pista é um pequeno pedaço de kimberlito encontrado no meio do cascalho. Isso é suficiente para que uma equipe inteira comece a investigar a área em detalhe. Quando um local promissor é encontrado, a verdadeira escavação começa. Em minas a céu aberto, máquinas enormes criam buracos gigantescos em forma de espiral. Algumas destas minas têm mais de 1 quilômetro de largura e chegam a ter 500 metros de profundidade. É como se uma cidade inteira fosse escavada na terra. Antes de cada explosão, perfuradoras potentes fazem dezenas de furos na rocha para colocar os explosivos. Depois da detonação, caminhões gigantes, alguns dos maiores do mundo, transportam as rochas para a superfície, mas nem sempre é possível cavar a céu aberto. Se os diamantes estiverem muito fundos, é preciso fazer minas subterrâneas. Nesses casos, os mineiros descem em elevadores por túneis estreitos, que podem chegar a 700 ou 800 metros de profundidade. Lá embaixo, o ambiente é difícil, muito quente, úmido e com pouca luz, e a segurança tem de ser máxima. Todo este trabalho incrível, toda esta tecnologia e esforço é para encontrar algo muito pequeno. Em média, é preciso escavar e processar cerca de 250 toneladas de rocha para encontrar um único quilate de diamante, que é uma pedrinha do tamanho da ponta de um lápis. Assim que as rochas são trazidas da mina, começa a primeira etapa da separação. Os blocos de rocha que podem conter diamantes são levados para um sistema de esmagamento. É aqui que o processo para extrair o mineral valioso realmente começa. Imagine máquinas gigantescas, com dezenas de toneladas cada, que funcionam como mandíbulas de aço. Elas têm força suficiente para transformar em pó até o granito, uma das rochas mais duras que existem. Mas aqui existe um grande desafio. O diamante é o material mais duro do mundo, mas ao mesmo tempo é muito frágil. Isto significa que um impacto forte no sítio errado pode fazer com que um diamante valioso se parta em 1000 pedaços, perdendo todo o seu valor. Por isso, a força das máquinas de esmagamento tem de ser controlada com muita precisão. Tem de ser forte o suficiente para partir a rocha que está à volta, mas suave o suficiente para não danificar o diamante que está lá dentro. Em muitas minas modernas, este processo é feito em várias etapas. Primeiro, rolos pesados comprimem as rochas lentamente. Depois, outras máquinas continuam a esmagá-las em pedaços cada vez mais pequenos, até que tudo passe por um sistema de separação vibratório. Depois de as rochas serem esmagadas, os fragmentos seguem para a fase de limpeza.
Esta parte é muito importante, porque o material vindo da mina está misturado com muita argila, lama, pó e outras substâncias pegajosas. Se esta sujidade não for removida, pode entupir as máquinas e estragar os equipamentos de separação mais à frente. Para limpar tudo, são usadas máquinas de lavar gigantes. Grandes tambores rotativos, parecidos com máquinas de lavar roupa enormes, viram o material enquanto jatos de água de alta pressão lavam tudo. A água remove a sujidade e, ao mesmo tempo, separa as partículas que são demasiado pequenas. Qualquer fragmento com menos de 1 milímetro é retirado nesta fase, porque a chance de encontrar um diamante neles é muito baixa e não compensa o custo de continuar a processá-los. Depois de todo o material estar limpo e separado por tamanho, chega a parte mais tecnológica e fascinante do processo. Agora, temos uma grande quantidade de pedaços de rocha que tem mais probabilidade de conter diamantes. É aqui que a tecnologia mais avançada entra em ação para encontrar as gemas. O material passa por uns scanners especiais de fluorescência de raios-x. Estes scanners funcionam como uma espécie de visão de super-herói. Eles emitem raios-x sobre as pedras que passam num tapete rolante. A maioria das rochas não reage a estes raios, mas os diamantes sim. Quando um raio-x atinge um diamante, ele emite um brilho único, uma luz especial que o scanner consegue detectar imediatamente. Assim que o scanner detecta este brilho, ele sabe que encontrou um diamante. Nesse exato momento, o sistema ativa um pequeno jato de ar comprimido. É um sopro de ar muito rápido e preciso que atinja apenas a pedra que brilhou, empurrando-a para fora do fluxo principal e para dentro de um contentor de recolha. Todo este processo, desde o momento em que o diamante é detectado até ser separado, dura menos de 1 segundo. É uma forma incrivelmente rápida e eficiente de separar os diamantes, garantindo que mesmo as pedras mais pequenas não se percam. É uma verdadeira dança de tecnologia, onde luzes e ar trabalham juntos para encontrar um pequeno tesouro no meio de uma montanha de rochas. Uma vez separados, os diamantes em bruto ainda não se parecem com as joias brilhantes que conhecemos. Eles parecem pedaços de vidro fosco. A transformação de uma pedra em bruto numa gema deslumbrante é um trabalho de arte que exige muita habilidade e tecnologia. O primeiro passo é planear. Cada diamante é único, com a sua própria forma e pequenas imperfeições internas. Por isso, antes de se fazer qualquer corte, a pedra é analisada por um scanner 3D. Esta máquina cria um mapa digital completo do diamante, mostrando todos os seus detalhes. Com este mapa, um software especial calcula a melhor forma de cortar a pedra para obter o máximo de beleza e valor. Depois do planeamento, começa o corte. O primeiro corte é geralmente feito com um laser de alta potência. O laser é extremamente preciso, conseguindo cortar com uma exatidão de milésimos de 1 milímetro. Ele corta a pedra nos seus pontos mais fracos, permitindo dividi-la ou dar-lhe uma nova forma, sem criar rachas. A seguir vem a parte mais demorada, a lapidação e o polimento. Esta fase é feita por artesãos muito experientes. Eles usam discos de polimento que rodam lentamente. Estes discos são cobertos com pó de diamante. A razão é simples. Como o diamante é o material mais duro que existe, só outro diamante o consegue riscar e polir. O artesão pressiona cuidadosamente cada faceta do diamante contra o disco, ajustando o ângulo e a pressão para criar as proporções perfeitas. Este trabalho minucioso pode demorar entre 3 a 8 semanas para um único diamante, dependendo do seu tamanho. O objetivo é criar uma geometria perfeita para que a luz que entra na pedra seja refletida da forma mais intensa possível, criando o brilho espetacular que todos conhecemos. Depois de todo este trabalho, o diamante está finalmente pronto, perfeito e brilhante. No entanto, a história de um diamante nem sempre é apenas sobre beleza e tecnologia. Embora muitos diamantes venham de minas modernas e controladas, alguns têm uma origem muito mais sombria. Em muitas regiões pobres de África, como a Serra Leoa ou Angola, a realidade da mineração é completamente diferente. Ali não há máquinas gigantes nem scanners a laser. Os diamantes são extraídos à mão. Homens, mulheres e até crianças trabalham em riachos lamacentos, debaixo de um sol intenso, sem qualquer tipo de equipamento de segurança.
Para muitas destas famílias, encontrar uma pequena pedra pode significar ter comida na mesa por alguns dias. A triste verdade é que um diamante que é vendido por milhares de dólares numa loja de luxo pode render apenas alguns cêntimos a quem o encontrou, deixando para trás apenas mãos gastas e sofrimento. Mas o problema pode ser ainda pior. Em algumas zonas de conflito, grupos armados tomaram o controle das minas de diamantes. Eles usam o dinheiro da venda destas pedras para comprar armas e financiar guerras. Os diamantes que vêm destes lugares são conhecidos como diamantes de sangue, porque a sua história está manchada pelo sofrimento e pela violência. É uma pedra que brilha, mas que nem sempre é inocente. E no meio de tudo isto, há fatos curiosos que muitos não sabem. Por exemplo, a tradição de pedir alguém em casamento com um anel de diamante não é um costume antigo. Foi uma ideia criada por uma campanha de publicidade muito bem sucedida em 1947. E hoje em dia, a tecnologia já permite criar diamantes em laboratório a partir das cinzas de pessoas ou animais de estimação que já partiram, criando uma memória eterna. 71 milhões de dólares. Agora, quando olhamos para este número, já não vemos apenas uma pedra preciosa. Vemos a incrível força da natureza, capaz de criar algo tão belo sob uma pressão esmagadora. Vemos a engenhosidade humana, que move montanhas e usa tecnologia de ponta para encontrar um pequeno tesouro. Vemos a paciência e a arte de um mestre que passa semanas a transformar uma pedra bruta numa joia perfeita. E vemos também as histórias difíceis que, por vezes, se escondem por trás deste brilho. Um diamante é mais do que um mineral valioso. É o resultado final de uma longa viagem, cheia de contrastes. Ao conhecermos toda a sua história, o seu brilho ganha um novo significado, e nós, como consumidores, ganhamos o poder de fazer escolhas mais conscientes, valorizando não só a beleza da pedra, mas também a integridade da sua origem. Todos os dias, o nosso mundo descarta metal suficiente para construir 200 torres Eiffel. 200. Todos os dias. Esse carro velho e enferrujado, abandonado à beira da estrada, parece ser o fim de uma história. Mas e se for, na verdade, o início de uma nova? Como é que este símbolo esquecido do passado se transforma na matéria-prima para um futuro brilhante, regressando às nossas vidas de formas que mal podemos imaginar? Esta é a história de uma ressurreição industrial. Uma jornada desde o ferro velho até ao coração ardente da metalurgia, onde o que foi descartado renasce, mais forte do que nunca. A jornada começa em lugares que parecem cemitérios de gigantes. Extensos campos a céu aberto, onde milhares de automóveis, máquinas de lavar e estruturas metálicas aguardam o seu destino final. Aqui, o ar está impregnado com um cheiro de ferrugem e óleo velho. Um silêncio pesado paira sobre as carcaças, testemunhas silenciosas de uma vida útil terminada. Mas para os engenheiros e técnicos que aqui trabalham, isto não é um fim. É um tesouro adormecido, uma mina urbana de recursos valiosos. O primeiro passo é a avaliação. Cada veículo que chega é pesado numa balança industrial. O seu peso é a primeira medida do seu potencial. Quase todas as partes de um carro podem ser recicladas, desde o chassi de aço maciço até as maçanetas das portas feitas de ligas mais leves. Esta prática não é nova. A história mostra-nos que a humanidade sempre entendeu o valor do metal reciclado. Arqueólogos descobriram que, já na Roma antiga, os ferreiros recolhiam espadas de bronze, gastas em batalha, para as derreter e transformar em potes, ferramentas e outros utensílios do cotidiano. O ciclo de vida do metal é quase tão antigo como a própria civilização. Hoje, o processo é infinitamente mais complexo e preciso. Após a pesagem, começa uma triagem meticulosa, uma espécie de autópsia mecânica, onde o veículo é despojado de tudo o que não é metal. Pneus, vidros, plásticos e fluidos são cuidadosamente removidos. Cada material seguirá o seu próprio caminho de reciclagem, mas é o esqueleto de metal que detém o maior valor. Uma vez que o metal está nu, começa a verdadeira ciência da separação. Antes que este material possa renascer, ele precisa de ser dividido com uma precisão quase cirúrgica. O fluxo de sucata entra numa linha de triagem, onde a tecnologia de ponta assume o controle.
O metal é classificado em 3 categorias principais. A primeira e maior categoria são os metais ferrosos, principalmente ferro e aço. Eles constituem cerca de 70% de todo o peso do lixo metálico e são facilmente identificáveis pela sua propriedade mais conhecida, o magnetismo. A segunda categoria são os metais não ferrosos, como o alumínio, o cobre e o níquel. São mais leves, resistentes à corrosão e extremamente valiosos. Separar o alumínio de uma carroçaria do aço de um chassi é crucial para a qualidade do produto final. A terceira categoria é a mais crítica: os materiais perigosos. Baterias contêm chumbo e ácido. Interruptores antigos podem conter mercúrio. E os sistemas de travagem de veículos mais velhos podem ter amianto. Estes componentes exigem um manuseamento especializado para garantir que são neutralizados e descartados de forma segura, sem prejudicar o ambiente. Em algumas das fábricas mais avançadas do mundo, esta triagem já não é feita apenas por mãos humanas. Robôs equipados com sensores laser percorrem o fluxo de sucata, identificando diferentes tipos de ligas metálicas, com uma velocidade e precisão sobre-humanas. Um feixe de luz analisa a composição química de uma peça, que, numa fração de segundo, um braço mecânico atira para o contentor correto. É a união perfeita entre a força bruta da indústria pesada e a delicadeza da inteligência artificial. Cada peça de metal é identificada e catalogada, pronta para a próxima etapa, a mais brutal e espetacular de todas. Depois da triagem, o metal está limpo e classificado, mas ainda mantém a sua forma original. Uma porta de carro ainda é uma porta, um chassi ainda é um chassi. Para o transformar em matéria-prima universal, é preciso destruir a sua identidade. O material é transportado para uma máquina, que é o coração pulsante de qualquer centro de reciclagem. O triturador, ou shredder, não é apenas uma máquina, é um monstro mecânico, um titã de aço com uma fome insaciável. O seu tamanho é colossal e o seu som é um rugido ensurdecedor que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Uma grua gigante levanta um carro inteiro, balançando-o no ar como se fosse um brinquedo, e deixa-o cair na boca do triturador. Por um instante, há silêncio, e depois, o caos. Lâminas de aço endurecido, mais grossas que um braço humano, e a girar a uma velocidade incrível, agarram o veículo e puxam-no para dentro com uma força implacável. O som é uma sinfonia de destruição. O metal a ser rasgado, o vidro a estilhaçar-se, a estrutura a ceder sob uma pressão de centenas de toneladas. Em menos de um minuto, um automóvel que demorou dias a ser montado é reduzido a fragmentos do tamanho de um punho. O objetivo deste processo brutal não é apenas a destruição. O metal triturado é muito mais fácil de manusear, transportar e, mais importante, de derreter. A sua área de superfície aumenta drasticamente, o que permite que o calor do forno o consuma de forma mais rápida e uniforme. Da boca do triturador não sai um carro, mas um fluxo contínuo de metal irreconhecível, uma mistura homogênea pronta para a fase final da purificação. O metal está agora triturado num fluxo homogêneo, mas ainda é uma mistura de diferentes tipos. O aço está misturado com o valioso alumínio. Separar estes dois materiais é o próximo desafio, e a solução é uma demonstração elegante de física em ação. O fluxo de fragmentos de metal é despejado numa passadeira rolante que o transporta para debaixo de um tambor magnético gigante. Este não é um ímã comum, é um eletroímã colossal, com um poder capaz de levantar toneladas. À medida que a rio de metal passa por baixo, tudo o que contém ferro e aço é arrancado da passadeira, saltando e agarrando-se à superfície do tambor. O aço segue um caminho, enquanto os materiais não magnéticos continuam no seu percurso. Mas como separar o alumínio do resto dos não metais, como plástico e borracha, que possam ter escapado à triagem inicial? A resposta está num fenômeno físico chamado correntes de Foucault. O fluxo restante de material passa por outro separador, que gera um campo magnético de rotação rápida. Este campo não atrai o alumínio, mas induz pequenas correntes elétricas dentro dos fragmentos de alumínio. Estas correntes, por sua vez, criam o seu próprio campo magnético, que se opõe ao campo principal. O resultado é uma força de repulsão.
O alumínio é literalmente empurrado para fora da passadeira, saltando para um contentor separado, enquanto os outros materiais, inertes a este campo, simplesmente caem no final da linha. É um espetáculo quase mágico ver o metal a levitar e a separar-se sem qualquer contato físico. Uma dança invisível de forças magnéticas que purifica o material com uma eficiência notável. Agora, finalmente, temos matérias-primas puras, montes gigantes de aço triturado e pilhas brilhantes de alumínio, frios e inertes, mas prestes a enfrentar o fogo. A etapa final da jornada é a mais dramática e transformadora. O metal, agora limpo, puro e triturado, é transportado para a fundição, o coração ardente da reciclagem. É aqui que o sólido se torna líquido e o velho se torna novo. O aço e o alumínio são carregados em fornos gigantes, caldeirões do tamanho de edifícios que atingem temperaturas inimagináveis. O aço é levado a mais de 1.500 graus Celsius, uma temperatura mais quente que a lava de um vulcão. O alumínio derrete a uma temperatura mais baixa, mas ainda assim escaldante, de 660 graus Celsius. Dentro destes fornos, o metal perde toda a memória da sua forma anterior. Uma viga de ponte, uma lata de refrigerante, um capô de carro, tudo se funde numa massa incandescente e homogênea. O calor intenso queima quaisquer impurezas restantes, como tinta ou plásticos que sobem à superfície como uma escória que é depois removida. O que resta é metal líquido, puro e vibrante, uma visão hipnótica de poder primordial. Este processo, embora visualmente intenso, é um milagre de eficiência energética. Produzir aço a partir de sucata consome cerca de 75% menos energia do que produzi-lo a partir de minério de ferro virgem. No caso do alumínio, a poupança é ainda mais espantosa. A reciclagem de alumínio consome até 95% menos energia do que a sua produção a partir da bauxite. A energia poupada ao reciclar uma única lata de alumínio é suficiente para alimentar um computador portátil durante 3 horas. Quando o metal atinge o estado líquido perfeito, o forno inclina-se lentamente e um rio de fogo branco amarelado flui para moldes gigantes. Nestes moldes, o metal arrefece e solidifica, formando lingotes, placas ou vigas. Os blocos de construção para um novo ciclo de vida. O ciclo está completo. O que era um carro enferrujado é agora um bloco de aço puro e brilhante, pronto para ser enviado para fábricas em todo o mundo. Mas a história deste metal reciclado está cheia de surpresas e lendas. Sabia que parte do aço do lendário Titanic, após o seu trágico fim, foi recuperado e, segundo se crê, reciclado? O metal que testemunhou um dos momentos mais marcantes da história marítima pode hoje fazer parte de um carro, de uma viga ou de um eletrodoméstico na sua casa. O ciclo de vida de uma lata de alumínio é de uma velocidade estonteante. Desde o momento em que a coloca no contentor de reciclagem, ela pode ser recolhida, transportada, triturada, derretida, transformada numa nova lata, enchida, rotulada e regressar à prateleira do supermercado em apenas 60 dias. Um ciclo quase perfeito de sustentabilidade. E o poder deste metal renascido não é apenas para objetos pequenos. Na Califórnia, ergue-se uma ponte construída com 85% de aço reciclado, proveniente de estruturas antigas demolidas. É uma prova monumental de que a engenharia do futuro pode ser construída sobre as fundações do passado, de forma mais econômica, ecológica e incrivelmente resistente. Voltamos então à questão da energia. Aquele número impressionante, uma poupança de até 95%. Imagine uma linha de montagem reluzente. Um carro novo com a sua pintura a brilhar sob as luzes da fábrica. Desliza suavemente para fora da linha, pronto para a estrada. É um símbolo de modernidade e inovação. Mas o seu segredo está no seu interior. Até 30% do aço que compõe a sua estrutura robusta pode ter vindo daquele carro velho e enferrujado que vimos no início. A sua força vem do renascimento. Fica claro que naquilo que muitos chamam simplesmente de lixo, na verdade, esconde-se o imenso potencial para construir, de forma mais inteligente, o nosso amanhã. Com que frequência você atualiza seu computador? A cada 2, talvez 5 anos. E o seu celular?
Aquele carro antigo que finalmente foi para o ferro velho? Cada máquina que deixamos para trás, cada pedaço de metal que consideramos lixo, contém dezenas de metais preciosos. Estes não são materiais comuns. Eles foram originalmente extraídos da terra, com um custo imenso de suor, energia e engenharia, e agora parecem inúteis. Mas é aqui que a verdadeira história começa. Você está olhando para o ponto de partida de uma indústria global que movimenta mais de 700 mil milhões de dólares. E dentro dessas instalações colossais, esses metais não morrem, eles renascem. O que parece ser um cemitério de sucata é, na verdade, o berçário de recursos futuros. Mas como? Como é que se pega nesta montanha caótica de aço retorcido, plástico misturado e fios de cobre e se desfaz este nó? Como é que a humanidade transforma este lixo num metal tão puro e forte como no dia em que foi extraído, usando temperaturas de milhares de graus? Esta é a história de uma das transformações mais incríveis do planeta. Tudo começa aqui, um pátio de coleta de metal. À primeira vista, pode parecer um caos de poeira e aço rangendo, mas não se engane. Por trás desta fachada, existe um sistema logístico de uma complexidade e estratégia impressionantes. Isto não é um ferro velho, é uma mina urbana do século XXI que funciona de forma muito mais inteligente. Esta rede global de locais de coleta e armazenamento poupa ao planeta a extração de mais de 400 milhões de toneladas de minério de ferro todos os anos. Isso equivale a uma economia de centenas de bilhões de dólares em custos de mineração, transporte e tratamento de resíduos. O processo é de alta tecnologia e começa com o peso. Caminhões gigantes transportando o fim da vida útil da nossa sociedade têm de passar por balanças eletrônicas de 60 toneladas. Cada quilo de entrada é registrado com precisão. Nos centros mais modernos, a tecnologia de rastreamento por RFID, ou identificação por radiofrequência, monitora cada remessa. Isto não é exagero, é essencial para prevenir a perda de materiais imensamente valiosos, como o cobre, o alumínio ou o níquel, que poderiam perder-se no meio da confusão. O objetivo destas instalações é global. Países como o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul tratam-nos como elos vitais no comércio mundial de metais reciclados. Cerca de 30 a 40% de todo o fluxo de metal reciclado do mundo é enviado através dos oceanos. Dezenas de milhões de toneladas de sucata de aço são exportadas dos Estados Unidos para alimentar as siderúrgias da Índia, Turquia e Vietnã. O impacto ambiental disto é colossal. Cada tonelada de sucata devidamente recolhida evita a emissão de mais de 2 toneladas de dióxido de carbono. Esta fase, aparentemente simples, é a primeira linha de defesa da economia verde. Mas nesta forma caótica, irregular e volumosa, a sucata é um pesadelo logístico. Pior do que isso, é perigosa. Antes de poder ser transportada ou processada em segurança, ela precisa ser domada. É aqui que entra a força bruta. Carcaças de carros desmanchados, estruturas de máquinas industriais, chapas de metal retorcidas. Tudo é agarrado por garras hidráulicas e atirado para dentro dos compactadores. O que acontece a seguir é uma demonstração de pura potência. Os sistemas de compactação modernos geram uma pressão implacável de até 3.000 psi. Esta força comprime centenas de quilos de metal numa questão de minutos, transformando o caos num bloco denso e sólido. Os fardos resultantes medem tipicamente entre 24 a 40 polegadas de cada lado, maximizando o espaço em contentores ou caminhões. Mas a verdadeira razão para isto não é apenas poupar espaço, é segurança. As apostas aqui são altíssimas. A compressão total elimina os espaços vazios traiçoeiros dentro da sucata, vazios que poderiam conter gases inflamáveis, resíduos de óleo ou, o mais perigoso de tudo, baterias de lítio defeituosas. Uma única bateria esquecida, se esmagada de forma errada, poderia causar um incêndio ou explosão durante o transporte. Graças a este passo, o que era caótico e perigoso torna-se um bloco de metal compacto e gerenciável. As peças grandes foram contidas, mas e quanto aos milhões de componentes mais complexos e misturados? Motores, computadores, eletrodomésticos, feixes de fios. Estes itens são uma mistura de dezenas de materiais diferentes, todos ligados fisicamente.
Para os separar, é preciso mais do que pressão. É preciso uma destruição total. Eles são enviados para o coração pulsante da linha de reciclagem, o triturador. Dentro da câmara de esmagamento, martelos de aço pesado, girando a velocidades vertiginosas, de 50 a 2.000 rotações por minuto, atingem a sucata repetidamente. O som é ensurdecedor. A força rasga o metal em fragmentos de apenas alguns centímetros ou até milímetros. A eficiência é de cair o queixo. Um único sistema de trituração, dependendo do seu design, pode processar de 5 a 100 toneladas de sucata por hora. Mas o objetivo principal desta violência controlada não é apenas reduzir o tamanho, é quebrar as ligações físicas. Esta força incrível é o que finalmente liberta os materiais valiosos. É o que separa os fios de cobre da sua isolação plástica. É o que racha os núcleos de aço dentro dos motores e liberta o cobre e o estanho das placas de circuito impresso. O que era um motor, agora é uma pilha de seus componentes básicos. Agora que os materiais estão fisicamente livres, começa a verdadeira magia da engenharia. O fluxo misturado de fragmentos é transportado para uma correia, como separar o aço do alumínio, o cobre do plástico. O primeiro passo é a força bruta magnética. Um ímã de alta potência, geralmente um tambor rotativo, está suspenso sobre a correia. Ele gera um campo magnético intenso. E imediatamente todas as peças ferrosas, fragmentos de ferro e aço, são arrancadas do fluxo. Elas são literalmente puxadas para cima, contra a gravidade, e desviadas para um contentor separado. O resto, os metais não ferrosos como alumínio e cobre, e os não metais como plástico e borracha, continuam. Mas as máquinas, por mais poderosas que sejam, não conseguem ver tudo. É aqui que as apostas sobem novamente e o filtro mais preciso de todos entra em ação, o ser humano. Sob iluminação intensa, os trabalhadores operam em linhas, os seus olhos treinados e mãos rápidas fazendo o que nenhum sensor consegue fazer com tanta adaptabilidade. Eles procuram por aquilo que pode comprometer toda a fusão. Uma liga metálica misturada que poderia contaminar um lote inteiro. Uma bateria danificada que passou despercebida. Peças eletrônicas ou componentes contaminados com graxa. Um único erro aqui pode custar dezenas de milhares de dólares e arruinar toneladas de metal puro. Este filtro humano final é a garantia de que apenas o material mais limpo segue em frente. Depois de passar por esta dupla verificação rigorosa, a sucata, agora limpa e separada por tipo, está pronta para o seu renascimento. É aqui que ela enfrenta o fogo. Dependendo do material, ela é enviada para fornos diferentes. O aço e o ferro fundido vão para fornos a arco elétrico. O alumínio, o cobre e o zinco vão para fornos de indução. Dentro destes gigantes, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, até 2.500 graus Fahrenheit, ou cerca de 1.370 graus Celsius. É calor suficiente para transformar o metal sólido num lago uniforme de metal líquido brilhante, mas isto não é apenas derreter, é refinar. Dentro do forno, o metal fundido é constantemente agitado para garantir que a composição química seja perfeitamente uniforme. As impurezas mais leves, conhecidas como escória, flutuam para a superfície. Esta camada de impurezas é então removida, seja por braços robóticos ou manualmente, por trabalhadores que usam trajes especiais à prova de calor. Para ajustar o produto final, os operadores adicionam agentes de refino, como silício ou manganês, seguindo uma receita precisa para definir a força e a resistência à corrosão do novo metal. Até mesmo os fumos e o pó gerados durante este processo intenso são capturados por sistemas de filtragem de múltiplos estágios. Isto não só reduz as emissões, mas também recupera subprodutos valiosos como chumbo, estanho e zinco. O metal está agora no seu estado mais puro. O metal está líquido, purificado e pronto. Mas como transformar este rio de fogo de volta numa forma sólida e utilizável? A engenharia aqui divide-se em dois caminhos principais, dependendo do metal. O caminho do aço é o do lingotamento contínuo. É o padrão da indústria para a produção em massa. O aço fundido é derramado de forma constante num molde de cobre, que é intensamente resfriado com água. Isto é genial.
O aço começa a solidificar-se de fora para dentro, formando uma casca sólida, enquanto o núcleo ainda está líquido. Esta fita de aço semissólida é então puxada para baixo por uma série de rolos que a guiam e apoiam enquanto ela se solidifica completamente. O resultado são formas longas e contínuas, tarugos, quadrados, placas, planas ou bloco para forjamento. Estas formas são então cortadas em comprimentos padrão, usando maçaricos de oxicombustível. O caminho do alumínio é diferente, sendo um metal com um ponto de fusão mais baixo, cerca de 1220 graus Fahrenheit, 660 Celsius, e com uma condutividade térmica muito alta, o resfriamento deve ser controlado meticulosamente. Ele é frequentemente vertido em moldes de ferro, fundido ou aço, resfriados com água circulante. Qualquer variação muito rápida na temperatura pode causar rachaduras na superfície ou aprisionar gases no interior, arruinando o lingote. É um equilíbrio delicado entre calor e frio. O metal está sólido novamente, mas antes de poder ser enviado para construtoras ou fábricas de automóveis, ele deve passar na inspeção final e receber a sua proteção. As bordas irregulares dos lingotes de alumínio são aparadas. Cada peça é inspecionada visualmente para detectar microfissuras. Depois, vem a proteção contra o seu inimigo natural, a oxidação. Os lingotes ou bobinas são embrulhados em papel especial tratado com óleo antioxidação ou em filme plástico PE termoencolhível. Isto protege as superfícies limpas contra a umidade e o pó durante o transporte. Finalmente, cada pacote recebe a sua identidade. Uma etiqueta de alumínio gravada a laser ou um código QR é afixado. Isto não é um simples rótulo, é um passaporte de rastreabilidade completa. Ele contém o número do lote, a composição exata da liga, a data de produção, a linha de produção e todos os padrões de qualidade internos. Os feixes de vergalhões de aço são firmemente amarrados com cintas de aço galvanizado. As bobinas de aço laminado são envoltas em papel resistente à ferrugem. O que era sucata caótica é agora um produto industrial de alta tecnologia, totalmente rastreável e pronto para o seu próximo ciclo de vida. Mas você sabia? Esta indústria não só recicla metal, ela recicla energia. Pátios de reciclagem bem geridos podem reduzir o lixo sólido e as emissões tóxicas em até 70% em comparação com os aterros sanitários. Você sabia que cada tonelada de aço reciclado poupa mais de 2 toneladas de emissões de CO2? E que alguns daqueles trituradores são tão potentes que podem processar 100 toneladas de sucata numa única hora? Voltamos a pensar naquele computador antigo, naquele carro que chegou ao fim da linha. De fragmentos que pareciam ter alcançado o fim definitivo de suas vidas, a indústria de reciclagem de metais forjou uma jornada completamente nova. Cada lingote de alumínio fundido e cada bobina de aço laminado que sai destas fábricas é mais do que apenas um produto. É a prova de que os materiais podem ser revividos. É um testemunho do que acontece quando a engenhosidade humana e a tecnologia se unem. O aço e o alumínio não são apenas renascidos. Eles tornam-se mais uma vez a espinha dorsal de milhões de estruturas modernas, prontos para construir o nosso futuro. Esta camisa, esta toalha, estes lençóis, suaves, simples, familiares, tão comuns que se tornam invisíveis. Mas este objeto do dia a dia é o ponto final de uma odisseia industrial, uma jornada que começa aqui, num campo de flores brancas. Esta é a planta do algodão. Uma única espécie que, todos os anos, produz mais de 55 bilhões de libras de fibra. Esta pluma aparentemente delicada é a matéria-prima que sustenta uma indústria têxtil global, avaliada em trilhões de dólares. Como? Como é que esta humilde penugem branca colhida sob o sol é transformada, fiada, tingida e tecida nos tecidos que nos vestem e confortam? O processo é muito mais complexo, muito mais preciso e mecanicamente intenso do que a maioria de nós alguma vez imaginou. Esta é a história não contada de como a agricultura antiga se fundiu com a engenharia de ponta para tecer, literalmente, a própria trama das nossas vidas. A jornada não começa com uma semente, começa com dados.
A preparação da terra é uma operação de alta precisão. Os agricultores aram o solo a uma profundidade de 8 a 12 polegadas. Isto é vital para quebrar a terra compactada, permitindo que as futuras raízes respirem e procurem água. Em seguida, o equilíbrio químico. O pH do solo é testado e meticulosamente equilibrado entre 6,0 e 7,0. Este é o ponto ideal. Se for demasiado ácido, os nutrientes essenciais ficam bloqueados no solo. Se for demasiado alcalino, a planta não os consegue absorver. O fracasso aqui pode comprometer toda a colheita. Só então, tratores guiados por GPS, com uma precisão de nível militar, entram em campo. Eles criam sulcos perfeitos e plantam as sementes pré-tratadas a uma profundidade exata de 1,2 polegadas. Demasiado raso e a semente seca ao sol. Demasiado fundo e a minúscula plântula gasta toda a sua energia vital apenas para tentar alcançar a superfície, morrendo antes de ver a luz. A partir daqui, começa um ciclo de crescimento de 6 meses. E não é um período de espera passiva. É uma guerra controlada. Os sistemas de irrigação por gotejamento, ligados a sensores de umidade, fornecem a quantidade exata de água, nem uma gota a mais, nem a menos. Agrônomos usam software para monitorar cada lote, calculando doses de fertilizantes com uma precisão de gramas. E no céu, drones patrulham. Não são brinquedos, são sentinelas aéreas. Eles analisam o crescimento das folhas e usam imagens térmicas para detectar o primeiro sinal de estresse hídrico ou de uma infestação de pragas, permitindo uma resposta cirúrgica antes que o problema se espalhe. Quando as plantas amadurecem, os botões, agora secos, explodem. O campo transforma-se num vasto e silencioso mar de branco. É hora da colheita. E aqui, a tradição e a tecnologia colidem de forma dramática. No primeiro mundo, em países como os Estados Unidos e a Austrália, a colheita é um espetáculo de poder mecânico. Colheitadeiras autônomas, gigantes de metal com quase 13 pés de altura e pesando mais de 22 mil libras, navegam pelos campos usando GPS. Na frente não são lâminas, mas centenas de fusos giratórios equipados com dedos de borracha macia. Eles arrancam o algodão da cápsula com uma precisão incrível, deixando a planta para trás. O algodão é aspirado, limpo de detritos maiores e imediatamente comprimido dentro da máquina em módulos redondos gigantes, com 6,5 pés de diâmetro, envoltos em plástico amarelo para proteção contra a umidade. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância, no Egito ou na Índia, a cena é outra. O silêncio é quebrado apenas pelas vozes de milhares de trabalhadores. Aqui, a colheita ainda depende do instrumento de precisão original, a mão humana. Os trabalhadores movem-se metodicamente, colhendo o algodão bola por bola. É um processo lento, sem dúvida. Mas este método manual preserva o comprimento máximo e a suavidade das fibras de elite, como o algodão pima ou o egípcio. Fibras que são vendidas a um preço premium para os fabricantes de têxteis de luxo do mundo. 2 métodos, um de velocidade e escala, o outro de toque e qualidade, alimentando a mesma cadeia de abastecimento global. Quer venha de um módulo de 22 mil libras ou de um saco de lona, o algodão cru chega à usina de descaroçamento, conhecida como GIN. É aqui que a força bruta encontra a precisão cirúrgica. Os módulos são abertos e o algodão é alimentado num sistema de limpeza primária. Ventiladores centrífugos maciços, soando como turbinas a jato, sugam poeira, folhas e pequenos galhos. Correntes de ar quente secam as fibras. E então o algodão entra no coração da máquina. Dezenas de serras circulares, montadas num eixo, giram a milhares de rotações por minuto. O som é ensurdecedor. Estas serras agarram as fibras de algodão e puxam-nas através de fendas de metal extremamente estreitas, chamadas costelas. As fendas são a chave. São largas o suficiente para a fibra passar, mas estreitas demais para a semente. As sementes duras e pesadas batem contra as costelas e caem num transportador separado. As apostas aqui são imensas. Uma fração de milímetro a mais na folga e as sementes passam, contaminando todo o lote de fibra. Uma fração a menos, e as serras rasgam e destroem a própria fibra que deveriam salvar. Uma GIN moderna, trabalhando 24 horas por dia,
pode processar mais de 15 fardos de algodão por hora. As fibras limpas são então reunidas por escovas rotativas e empurradas para uma câmara de limpeza secundária, onde filtros finos removem as impurezas restantes. O resultado é um fluxo contínuo de fibra branca, pura, sedosa e pronta para a próxima transformação. Mas primeiro ela precisa ser contida. O algodão limpo é canalizado para uma prensa hidráulica automatizada. Esta não é uma prensa comum. Possui sensores nos 4 cantos para garantir que os pistões apliquem uma pressão perfeitamente uniforme. Uma densidade desigual num fardo pode arruinar a consistência da fiação mais tarde. O fardo final, perfeitamente cúbico e etiquetado com dados de rastreabilidade, está pronto para a fiação. É aqui que o caos fofo se torna ordem forte. O fardo é aberto e o algodão é alimentado na máquina de cardagem. Pense nisso como uma cama de pregos em alta velocidade. Milhares de agulhas de aço finíssimas giram desembaraçando, penteando e alinhando cada fibra individual numa única direção. O que emerge do outro lado é uma fita delicada e etérea chamada sliver. Parece leve como fumaça, quase frágil demais para ser tocada. Como é que esta teia de aranha se torna um fio forte o suficiente para fazer jeans? A resposta é a torção. Várias destas fitas sliver são combinadas e esticadas numa estrutura de estiragem, garantindo uma uniformidade absoluta. Em seguida, elas entram na estrutura de fiação fina. Aqui, os fusos giram a milhares de rotações por minuto. Eles puxam a fita e torcem-na implacavelmente. É esta torção, esta força mecânica pura, que entrelaça os milhões de microfibras, transformando a fraqueza em força. Sensores ópticos monitoram cada fio. Se um quebrar ou a espessura desviar por 1 micron, a máquina para instantaneamente. Agora temos fio, milhares e milhares de carretéis de fio de algodão forte e uniforme. Eles são levados para a sala de tecelagem, e esta sala é um ataque aos sentidos. Não são apenas algumas máquinas, é uma vasta rede, um organismo mecânico vivo. O som de centenas de teares trabalhando em uníssono é um trovão rítmico que se sente no peito. A fábrica usa 2 técnicas principais. A primeira é a tecelagem clássica. Milhares de fios verticais, o urdume, são mantidos tensos, enquanto uma lançadeira ou um jato de ar dispara um fio horizontal. A trama, por entre eles a velocidades incríveis, trancando-os no lugar. Isto cria têxteis firmes e duráveis, como o denim ou a lona. A segunda técnica é a malharia, knitting. Em vez de uma grade, isto é uma dança complexa de agulhas que formam laçadas, entrelaçando-as umas nas outras. Isto cria os tecidos macios e elásticos que conhecemos como camisetas ou moletons. Em ambos os processos, a tensão é tudo. Sensores de vibração e movimento monitoram cada máquina. Se um único fio se desalinhar, o sistema tem de recalibrar instantaneamente, ou a tensão rasga o tecido e um rolo inteiro é perdido. Os rolos maciços de tecido que saem destes teares são chamados de tecido cru. Eles são fortes, mas ásperos, sem cor e sem vida. Eles são transferidos para a instalação de tingimento. E isto não é apenas um banho, é uma operação química de alta pressão. Primeiro, o tecido é lavado para remover quaisquer óleos ou poeiras da tecelagem. Em seguida, ele entra numa caldeira de tingimento selada. Temperatura, pH e tempo de imersão são controlados por computador. Cada variável é crítica, mas o processo mais inteligente acontece com misturas de algodão e poliéster. O poliéster e o algodão absorvem corantes de formas totalmente diferentes e em temperaturas diferentes. Por isso, a máquina executa 2 ciclos de tingimento distintos no mesmo banho, um para o algodão e outro a uma temperatura muito mais elevada para o poliéster. Após o tingimento, o tecido passa pela termofixação. É esticado em quadros de precisão e passa por um forno. É este passo que estabiliza as dimensões do tecido e impede que a sua futura camiseta encolha drasticamente na primeira lavagem. Finalmente, tratamentos de amaciamento, anti-rugas e anti-estáticos dão ao tecido as suas propriedades finais. Temos agora um material de engenharia, forte, colorido e macio. A etapa final é a montagem.
O tecido é enviado para o piso de corte. Em muitas fábricas, este passo crucial ainda é humano. Camadas de tecido, por vezes, até 60 folhas de altura, são empilhadas. Mas como cortar 60 camadas com precisão? Um poderoso sistema de vácuo suga todo o ar por baixo da mesa, comprimindo as 60 camadas num bloco quase sólido, impedindo qualquer movimento. Então, um trabalhador qualificado, usando um cortador elétrico rotativo, desliza através do material, seguindo os padrões com uma precisão de milímetros. As peças numeradas são então empilhadas e enviadas para a linha de costura. É uma sinfonia de movimento. Mesas transportadoras movem as peças entre centenas de operadores, cada um especializado num único passo. As máquinas de costura de alta velocidade disparam a mais de 5.000 pontos por minuto, mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, criando costuras consistentes. Mas para detalhes complexos, como um colarinho ou um bolso, a velocidade pura cede à precisão humana, e as mãos firmes de um artesão assumem o controle. Cada peça de vestuário é prensada a vapor, medida e rigorosamente inspecionada antes de ser dobrada e embalada. Mas sabia que nada disto é desperdiçado? As sementes que separamos no gin não são lixo. Elas são prensadas para fazer óleo de cozinha ou processadas em ração animal rica em proteínas. E a própria fibra, a sua magia está escondida. Cada fibra de algodão é composta por milhares de células de celulose ocas. É esta estrutura oca que lhe permite absorver umidade e respirar, mantendo-nos frescos. E aquele fardo de algodão que vimos ser prensado? Um único fardo contém fibra suficiente para produzir mais de 10.000 camisetas de algodão. Desde aquela minúscula semente, plantada com precisão de GPS, passando pela força bruta das serras do gin, pela engenharia complexa da fiação que transforma fumaça em força, pela química de alta pressão do tingimento e pela velocidade da linha de montagem. O algodão percorreu uma longa e incrível jornada. Por trás de cada fio está o esforço invisível de agricultores, engenheiros e trabalhadores em todo o planeta. E assim, aqueles 55 bilhões de libras de fibra, colhidas em campos brancos, tecem-se silenciosamente na própria trama das nossas vidas. Como algo que você pode rasgar com as mãos pode ter a força para substituir o aço? Parece um paradoxo. A fita adesiva. Ela é leve, flexível e parece simples. No entanto, nas linhas de montagem de carros, aviões e arranha-céus, esta invenção silenciosa eliminou a necessidade de milhões de soldas e rebites pesados. Ela se tornou a solução invisível que une nosso mundo moderno. Mas como ela é feita? Como os engenheiros transformam um punhado de grânulos de plástico em um fluxo interminável de filme pegajoso, mais fino que um fio de cabelo, mais forte o suficiente para suportar quilos de pressão? Esta não é a história de uma simples fita. É a história de uma maravilha da engenharia de precisão, onde o calor extremo, a química complexa e a velocidade alucinante se encontram para criar a ferramenta que literalmente mantém o mundo unido. A jornada começa aqui, com o coração do filme. Milhões de pequenos grânulos de polipropileno. Este não é o plástico comum dos seus brinquedos. É um polímero de engenharia, leve, mas escolhido por uma razão crucial. Ele pode suportar uma tensão várias vezes maior que o polietileno padrão. Toneladas deste material chegam à fábrica em contêineres gigantes e selados. O inimigo número 1 aqui é a umidade. Antes que qualquer grânulo possa ser derretido, ele deve passar por uma fase de secagem intensa. Cada lote é aquecido a exatamente 110 graus Celsius. Um único grânulo úmido, ao entrar na extrusora, se transformaria em vapor, criando uma bolha microscópica que arruinaria a integridade estrutural de um rolo inteiro. É uma guerra contra a menor gota de água. Uma vez que os grânulos estão perfeitamente secos, a receita secreta é adicionada. Eles entram em um vórtex de mistura de alta velocidade. Primeiro, estabilizadores térmicos. Eles são essenciais, pois o plástico enfrentará temperaturas de até 260 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão ativo. Sem eles, o plástico simplesmente queimaria e se desintegraria. Em seguida, agentes antiestáticos, para que a poeira da fábrica não seja atraída magneticamente para o filme. E, finalmente, o ingrediente mágico,
Intensificadores de adesão. Eles preparam quimicamente a superfície do plástico em um nível molecular, tornando-a receptiva à cola que virá depois. Esta mistura não é apenas plástico, é uma fórmula de alto desempenho, projetada para sobreviver ao seu próprio nascimento violento. Agora, a mistura de polímero puro está pronta para a metamorfose. O plástico derretido, uma massa viscosa e brilhante, é empurrado sob pressão extrema para a matriz de extrusão. E aqui, a indústria se divide em 2 métodos espetaculares. O primeiro é o método do filme soprado. O plástico sai por uma matriz circular e, imediatamente, ar comprimido é injetado em seu centro. O resultado é hipnotizante. Uma gigantesca bolha de filme, translúcida e delicada, começa a subir em direção ao teto da fábrica, parecendo uma catedral de plástico. Ela se eleva por vários andares, resfriando lentamente. Mas o verdadeiro gênio está aqui. Ao ser inflada, a bolha estica o plástico em 2 direções ao mesmo tempo, longitudinal e transversalmente. Este estiramento biaxial alinha as cadeias de polímero em uma grade entrelaçada, dando ao filme uma força e resistência ao rasgo quase sobrenaturais. O segundo método é mais brutal e rápido, a tecnologia de filme fundido. Aqui não há bolha. O plástico derretido é forçado através de uma matriz plana, uma fenda estreita, com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Este fluxo contínuo de resina líquida cai diretamente sobre um rolo de resfriamento maciço. Este cilindro de metal polido gira em alta velocidade e é mantido a uma temperatura glacial, entre 15 e 21 graus Celsius. No instante em que o plástico quente toca o metal frio, sua estrutura é instantaneamente congelada. Este congelamento rápido cria um filme que é perfeitamente plano, opticamente puro e possui um brilho superior. É a escolha ideal para fitas transparentes de alta qualidade ou para aquelas que receberão impressão de logotipos, onde cada centímetro deve ser impecável. 2 técnicas, um objetivo: criar a base perfeita. O filme agora é forte e claro, mas ainda é inútil. Falta o seu superpoder: a aderência. O filme, agora em rolos gigantes com quilômetros de comprimento, entra na seção de revestimento. É aqui que a pegajosidade é aplicada, e é um processo de precisão de nível cirúrgico. Dependendo da finalidade da fita, o adesivo pode ser um acrílico à base de água, famoso por sua durabilidade e resistência ao envelhecimento e ao calor, ou uma borracha sintética, que oferece aquela aderência instantânea e agressiva. Este adesivo é mantido em tanques selados, constantemente agitado para garantir que sua viscosidade seja uniforme a cada segundo. O filme passa em alta velocidade por uma série de rolos de aplicação. Uma lâmina de aço ultra fina, calibrada por computador, flutua sobre a superfície, espalhando o adesivo em uma camada com apenas alguns microns de espessura. Quão fino é um micron? Cerca de 50 vezes mais fino que um único fio de cabelo humano. A tolerância para erros é 0. Uma gota a mais e a fita ficará grudenta e falhará. Uma gota a menos e ela não colará. Imediatamente após o revestimento, o filme mergulha em uma jornada por túneis de secagem aquecidos, com temperaturas entre 82 e 104 graus Celsius. O calor evapora todos os solventes, deixando para trás apenas a pura pegajosidade, agora permanentemente ligada ao filme. Em alguns casos, para fitas industriais, esse processo é feito 2 vezes. Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa para o máximo desempenho. O filme pegajoso está quase pronto, mas em que ele será enrolado? Em paralelo, em outra parte da fábrica, um herói desconhecido está sendo criado: o núcleo de papelão. Esta não é uma peça secundária, é a espinha dorsal estrutural da fita. Para produzi-los, longas tiras de papel craft de fibra longa, escolhido por sua incrível resistência à compressão, são alimentadas em uma máquina de enrolamento. As tiras são revestidas com um adesivo forte, como PVA ou amido, e então enroladas em espiral em torno de um mandril de aço, fixado em um ângulo preciso de 30 a 45 graus. À medida que as camadas se sobrepõem, rolos de pressão entram em ação, aplicando uma força de 150 psi. Isso é mais de 10 vezes a pressão dentro do pneu do seu carro.
Essa força esmaga as camadas de papel umas contra as outras, criando um tubo sólido, denso e sem falhas. A verdadeira mágica, no entanto, é o corte. À medida que o tubo contínuo sai da máquina, lâminas de liga de carboneto, girando milhares de vezes por minuto, entram em ação. Elas produzem um zumbido agudo e penetrante, enquanto fatiam o tubo em núcleos individuais. O processo é monitorado por sensores a laser que garantem que cada corte tenha uma precisão de 5 milésimos de polegada. Essa precisão obsessiva garante que quando o núcleo for para a linha de enrolamento, ele estará perfeitamente plano e balanceado. Agora, as duas linhas de produção se encontram, os gigantescos rolos de filme pegajoso e os núcleos de papelão perfeitamente calibrados chegam à estação de enrolamento final. É aqui que a velocidade se torna o nome do jogo. Um núcleo vazio é travado no eixo. Sensores a laser o centralizam com precisão coaxial. Do outro lado, o rolo mestre de filme é mantido sob tensão constante por um freio eletromagnético. Este freio é o cérebro da operação, mantendo a tensão do filme dentro de uma janela minúscula, entre 3 e 4 psi. Se a tensão for muito alta, o filme esticará e o adesivo será distorcido. Se for muito baixa, o enrolamento ficará frouxo e o rolo irá descascar. A máquina dispara. O núcleo gira, puxando o filme a uma velocidade de mais de 91 metros por minuto. Isso é mais rápido do que um velocista olímpico corre os 100 metros rasos. Mas enquanto isso acontece, outro processo incrível está em andamento. Ao longo do eixo de enrolamento, uma unidade de jato de microar sopra continuamente finos fluxos de ar comprimido sobre a fita. Sua missão: remover qualquer partícula microscópica de poeira ou bolha de ar que ouse ficar presa entre as camadas. É uma sala limpa em movimento, garantindo que cada centímetro de fita seja perfeitamente claro. Em segundos, o rolo atinge o diâmetro programado. Uma lâmina automática corta o filme, um rolo de vedação térmica alisa a borda e o rolo acabado é ejetado para uma esteira. Um novo núcleo vazio é carregado e o ciclo recomeça, quase sem pausa. O rolo está pronto, mas não pode sair da fábrica. Agora, ele enfrenta os inspetores robóticos. Cada rolo passa por uma estação de inspeção automatizada. Câmeras de alta resolução, verdadeiros olhos de águia digitais, varrem a superfície procurando pelos inimigos. Poeira presa, desalinhamento da borda ou enrolamento irregular. Sensores de compressão apertam o rolo para garantir que a tensão esteja perfeitamente distribuída do núcleo até a superfície. Qualquer rolo que mostre o menor desvio, além da tolerância de micron, é automaticamente sinalizado e ejetado da linha. Não há segunda chance. Os rolos aprovados seguem para a embalagem, uma dança coreografada de braços robóticos. As máquinas pegar e colocar agrupam os rolos em caixas, geralmente em conjuntos de 36 ou 72 unidades. As caixas são formadas, carregadas e movidas para a estação de vedação. E aqui, testemunhamos o momento final de ironia industrial. O braço robótico pega um rolo de fita adesiva, a mesma fita que acabou de ser produzida, e a usa para selar a caixa de si mesma. O ciclo de produção está completo. Paletes inteiros são então embrulhados, etiquetados e transferidos para a zona de expedição, prontos para serem enviados para armazéns, canteiros de obras e fábricas ao redor do mundo. O processo é fascinante, mas existem segredos que as câmeras nem sempre capturam. Você sabia que antes de aplicar a cola, muitos filmes de alta qualidade passam por um tratamento corona? Eles são bombardeados com eletricidade de alta voltagem. Esse ataque elétrico abre mãos químicas microscópicas na superfície do plástico, permitindo que a cola se agarre com uma força permanente. Você sabia que o polipropileno original é feito de petróleo e gás natural, usando um catalisador especial chamado Ziegler-Natta, uma descoberta tão importante que ganhou o Prêmio Nobel? E você sabia que as fitas mais caras, como as usadas na indústria automotiva, têm duas camadas de cola diferentes? Uma camada de base para se fundir ao filme e uma camada externa projetada para a aderência máxima. Dos grânulos de polipropileno aos rolos de fita que unem o mundo industrial, esta jornada revela a engenhosidade humana em transformar matérias-primas em ferramentas essenciais da produção moderna.
O que começou como plástico derretido a 260 graus, agora é um produto de precisão, medido em microns e quilômetros. Cada rolo de fita adesiva é mais do que um produto. É o resultado de centenas de etapas intrincadas, onde a química, a engenharia e a velocidade trabalham em perfeita harmonia. Da próxima vez que você ouvir aquele som icônico da fita sendo puxada, lembre-se do calor, da pressão e da precisão obsessiva necessários para criá-la. O herói invisível que, centímetro por centímetro, literalmente mantém nosso mundo unido.